O Sport que quebrou no sábado um jejum de 12 jogos sem vencer em casa por competições nacionais. E que vitória, viu? Contra um grande adversário. Márcio Goiano diz que está se acostumando a vencer, mas prega cautela. Leão não leva gol há 3 jogos seguidos. E ele chega agora para bater esse papo com a gente, para informar sobre tudo o que acontece na Ilha do Retiro. Boa tarde, Miguel. Um abraço para você, meu querido Tassis. Olha, o Sport vai de vento em popa, né, Tassis? Porque o Márcio Goiano segue invicto. Já são 9 jogos, 6 vitórias e 3 empates. O Sport vai bem também numa campanha de evolução na Série A2 do Campeonato Feminino de Futebol, Campeonato Brasileiro. O Leão venceu, inclusive, o Vila Nova por 3-0 neste fim de semana, as Leoas da Ilha. Na Copa do Brasil Sub-15, o Sport venceu o CEO das Alagoas e soma aí os primeiros 3 pontos. Venceu, inclusive, por 3-0 também. Então, o Sport vem aí em várias frentes com resultados positivos. Então, voltando a falar do futebol e já atualizando a agendinha aí do torcedor rubro-negro, é o Sport nas competições que vem disputando. E na Série B do Campeonato Brasileiro, depois dessa vitória diante do Novo Horizontino por 1-0, uma vitória magra, mas num jogo considerado de 6 pontos, e logicamente naquele jejum que você falou agora há pouco, que o Sport não vencia em competições nacionais desde o ano passado, quando venceu o Corinthians pela Série A por 1-0, de lá para cá era só derrotas e empates, inclusive com goleadas, né? Goleada do Grêmio, goleada ali do Atlético Mineiro. Então, o Sport, o torcedor ficou meio ressabiado, meio com o pé atrás, mas agora está voltando aos poucos e viu o Sport vencer o Novo Horizontino. Resultado, o Sport, além de subir um pouquinho na tabela, não tem esse 100% de aproveitamento na temporada e nem na Série B do Campeonato Brasileiro, mas está aí a 3 jogos sem ser vazado, sem tomar gols. Então, o Sport vai nessa campanha de evolução, e aí não é só na Série B, tá? Tem Copa do Nordeste também, nesse recorte que estamos fazendo aqui. Então, já ajuda aí o técnico Márcio Goiano a ganhar cada vez mais a confiança do elenco e da torcida, Tassis. Olha, contra o Maranhão, 5-0 pela Copa do Nordeste. América Mineiro 0 e Sport 0 na semana passada, Novo Horizontino 1, Novo Horizontino 0, Sport 1 foram os placares dos últimos 3 jogos que o Sport não toma gol. O Sport já entrou em campo nessa temporada 24 vezes. Em 12 jogos não tomou gol. Ao todo sofreu 22 gols, 14 na Ilha do Retiro, 8 como visitante, e olha que tomou mais gol dentro de casa do que fora, né? E aí o Thiago Couto, inclusive, vem sendo exigido bastante nos jogos do Sport, mas tem segurado a peteca aí, apesar dos 14 gols tomados na Ilha do Retiro, nos 22 gols no total, e logicamente teve o começo da temporada que não era o Thiago Couto, o Rolls era o goleiro titular, tá? Miguel, uma vitória importante contra um adversário que todos nós colocamos antes do início da Série B, como se não o principal, um dos principais candidatos ao acesso direto, né? Pelo que fez no Campeonato Paulista, pelo investimento que foi feito para a Série B, o Sport teve um teste de fogo, o Thiago Couto foi bem, e o Perotti, a camisa 9, por enquanto, caiu e caiu muito bem nele, viu, Miguel? Este cada vez mais se firma no time titular do Sport, vem fazendo gols importantes, né? Logicamente que o Depena também tem muita participação nisso, porque o cruzamento foi dele para o gol do Perotti, um golaço inclusive, decretando essa vitória, que deixou o Sport nessa briga direta pelo G6, com os resultados de ontem, né? O Sport terminou na 7ª colocação, 10 pontos ganhos, ainda tem um jogo hoje a ser cumprido, que é Atlético e Náutico, e o Sport o 7º colocado, 10 pontos ganhos em 6 jogos, 2 vitórias, 4 empates, nenhuma derrota, está invicto ainda na competição. Marcou 6, mas tomou 4 gols, tem um saldo de 2,55% de aproveitamento. E vejam só, o Ceará
fecha aí o G6 e caiu 3 posições. Ceará também tem os mesmos 10 pontos, mas tem um gol de saldo a mais, tem 3 gols e o Sport tem 2. Mas olha que pelotão interessante. O Sport entrou numa briga, chegando nesses 10 pontos, que tem o terceiro colocado, São Bernardo, o Criciúma, quarto colocado, e o Juventude, quinto colocado, além do Ceará, que eu falei agora, todos, Tassi, têm 10 pontos ganhos. A diferença aí fica nos critérios de desempate, o que deixa o Sport na 7ª colocação. Então, na próxima rodada, que o Sport vai enfrentar, inclusive o Ceará, é domingo que vem, dia 3 de maio, 6 da tarde, na Ilha do Retiro, o Sport já começou, inclusive, a vender ingressos. Já está liberando o check-in aí para a sócio categoria 87 para esse jogo. Significa dizer que aí, com mais de uma semana pela frente de vendas, não é possível que a ilha não esteja um pouco mais lotada do que vem sendo nos últimos jogos do Leão, né? Lembrando que antes tem o Fortaleza, a viagem acontece amanhã, o Sport já classificado vai enfrentar o Fortaleza, que pode ser eliminado da Copa do Nordeste no jogo da quarta-feira, 9h30, tá? Pois é, Miguel, o Sport venceu e agora se prepara para esse duelo. Tem duelo contra cearenses, né? Fortaleza, Copa do Nordeste, Ceará, Série B do Campeonato Brasileiro. É quase um campeonato cearense, né? Pois enfrenta o Fortaleza e depois o Ceará. Vamos ouvir o técnico Márcio Goiano falando de mais uma vitória, desta vez diante do Novo Horizontino, na Ilha do Retiro, no último fim de semana. Aqui em casa, eu me acostumei a vencer aqui dentro e eu sei a importância de vencer em casa, e isso eu sempre externo para os atletas, né? A importância de você vencer. Porque você vencendo em casa, você está junto com o seu torcedor. E o torcedor, mais uma vez, fez essa diferença, a gente fica feliz por isso. O sócio-torcedor cada vez mais crescendo, acima de 12 mil, a gente fica feliz por isso. E o torcedor, ele queria esse resultado, né? Dói, né? Na verdade. E a gente sabia da importância desse resultado. Viemos aí de um último jogo que a gente, naquele último minuto, né? Acabamos tomando o gol e a gente não conseguiu a vitória no jogo contra o Avaí. E hoje a gente conseguiu, né? Mas o resultado vem com o trabalho, né? Nós tivemos a primeira oportunidade. Se eu for pegar e falar para vocês, em 30 dias que eu estou aqui no comando, foram 3 dias, cada 3 dias teve um jogo durante esse período, né? Então a semana foi muito boa gradativamente, né? Iniciamos os trabalhos e finalizamos muito bem. Então eu enalteci esse trabalho com relação aos atletas. Lógico que a gente sempre quer o melhor. Aí enfrentamos uma equipe equilibrada, uma equipe que finalista do Campeonato Paulista, então a gente sabe a organização, a qualidade individual dos atletas. Então eu passei essa dificuldade que nós teríamos, mas a importância maior seria o resultado, né? Então a gente fica feliz. Algumas situações nos jogos aconteceram, dificuldades ela acontece, mas a vitória nesse dia de hoje era muito importante para todos nós. Deixa eu corrigir aqui, acima de 18 mil sócios. O que você imagina que o cara vai sentir, Zé, quando escuta as palavras do treinador, no caso o Perotti, quando ouve o Márcio Goiano dizer que gostaria de ter outros 10, 11 jogadores iguais a Perotti no time do Sport? O cara tá com a bola toda, viu, Zé? Um time só de atacantes, Zé. Pois é. O Perotti, ele foi de uma categoria fantástica, e olha que não é todo mundo que tem essa frieza para fazer o gol da maneira como ele fez, não. Tem que ser exaltado, e realmente o torcedor, ele tem que colocar o Perotti, né? A pronúncia certa? Não, Perotti. Perotti. Então do jeito que eu gosto de colocar e pronunciar do jeito que eu escrevo. Perotti. Pronto, eu tava botando Retiflionai aqui, não complica. Então o Perotti, ele foi realmente de uma categoria fantástica, não é, na hora que ele fez o gol. É claro que o Sport teve outras oportunidades, o goleiro, não só do Sport, como o goleiro também do Novo Horizontino, fizeram defesas fantásticas, porque as equipes procuraram, não é? O primeiro tempo do Sport não foi tão bom. O segundo tempo já foi mais ajustado, né? As mudanças, principalmente a entrada do Depena, ele fez com que o Perotti conseguisse já umas finalizações interessantes. Então, a gente vê um Sport sempre dentro das 4 linhas, jogando um futebol bem eficiente e uma pontuação bem dentro do normal.
Eu achei interessante, Thaís, porque o cara teve 2 finalizações no jogo. A primeira foi um cruzamento, ele toca de cabeça, a bola vai no travessão. Por muito pouco a bola não entra. Né? Aquele lance que você faz tudo certo e não consegue compreender por que não deu certo. E aí, no segundo lance, a bola do Depena para ele, cara a cara com o goleiro, e faz o gol. Então, o cara tem, de 2 chances, ele coloca uma na rede. É uma eficiência para aplaudir, né? E a disputa foi com o Depena, né? Foi o Depena que roubou a bola. Eu acho que foi o Depena que... Eu acho, Thaís, o lance começa com o Zé Lucas. Foi com o Zé Lucas, não foi? Puxa, toca pro Depena, o Depena toca pro Perotti e ele faz o gol. Isso, foi isso mesmo. Eu tinha esquecido da roubada do Zé Lucas. Mas você vê que foi uma dinâmica bem interessante, porque foi rápido, né? Foi um lance rápido, roubou a bola, já achou, teve espaço e conseguiu. E não foi só um gol, foi um golaço, foi por cima do goleiro, conseguiu fazer uma boa cobertura e aplicar da forma correta. O Perotti, ele tem boas movimentações, seja em questão também de estar em marcação e conseguir se desvincular, fazer o pivô, ou conseguir ter essa boa postura de buscar esse ataque e chegar para finalizar com precisão, é um jogador que, como o Márcio Goiano, ele destacou, né? É um jogador diferenciado. A gente chegou até a falar sobre isso, Vitor, há um tempinho atrás também, quando o Perotti marcou gol e mostrando que o Sport volta a ter dessa busca por um centroavante realmente raiz, né? Um centroavante que consegue ter essa movimentação, que consegue chegar a esse faro para gol e que está em bom momento. Ataque, muitas vezes, é bom momento. O Perotti veio com essa expectativa produtiva de realmente começar a Série B tendo esse lado positivo e até aqui está dando certo. É um jogador diferenciado e que eu imagino que tem muito a acrescentar nessa temporada. O Depena continua o jogador vagalume, né? Apaga, acende, é o jogador pisca-pisca. Apaga, acende. Entrou no segundo tempo. Agora, também não se pode negar a qualidade dele para dar o passe e poderia ter feito o gol, Zé. Um daqueles lances aí que você citou de defesa do goleiro, o cara salvou o que seria o segundo gol do Sport com o Depena dentro da área, né? O Depena, ele já mostrou e comprovou que sempre nas suas entradas ele reivindica uma titularidade. A questão é que nós não sabemos, não é, como é que o Depena é preparado para os jogos. Fisicamente ele não aguenta não, viu, Pois Zé? não, e está começando a ficar provado esse tipo de situação, porque a gente vê muita qualidade, não é, quando ele entra em campo e a gente não vê ele como titular, então realmente os departamentos físicos, departamento técnico, departamento médico, eles estão irmanados, claro, em fazer um trabalho com ele, que ele sempre entre quando necessário for. Então é dessa maneira que a gente vê o Depena. No mais, o time do Sport, dentro de uma competitividade muito interessante, não é? O Abraão e o Benevenuto não deram espaço, não é, para os atacantes. E a gente não viu assim um lance bizarro que deram sorte demais. Não, a gente não vê. A gente vê um time dentro de um equilíbrio muito bom. Não é? O Robson, Zé, o centroavante dos caras, não conseguiu finalizar uma bola dentro da área. Nada. É por isso que a gente viu um primeiro tempo onde o Sport não tinha movimentação para sair jogando. Os lançamentos estavam saindo sempre da defesa, ou Benevenuto, ou dentro do o Thiago Couto estava fazendo lançamentos. Então, os laterais é que estavam se beneficiando desse sentido aí. No segundo tempo, quando a bola começa, não é, a ser bem tratada pelos jogadores de meio campo, e aí entra um outro departamento, né? A gente viu, o Sport fez um gol muito cedo, né? O Sport fez um gol com 6 minutos do segundo tempo, e aí o Sport recuou. O Sport já começou a ficar numa linha onde não tinha espaço o time do Novo Horizontino, e eles tiveram dificuldade para com isso. Então, um time que é muito rápido em contra-atacar, e isso realmente fez com que o time do Sport tomasse suas devidas providências pela experiência do Depena, pela experiência do Benevenuto, pela experiência, não é, de jogadores que, como o Filipinho, como o próprio Zé Lucas, que ficou quase que sozinho, não, ficou sozinho no segundo tempo com as mexidas, e isso realmente levou ele até perder um parceiro que foi o Biel em determinado momento da partida, que é o cara que trabalha como segundo homem.
Pois é. Ô, Thaís, já dá para dizer que a equipe está mais equilibrada com o Márcio Goiano? Ele disse até que tá mal acostumado agora, tá só com vitória, né? Nada de derrota com o Márcio Goiano, né? Pois é, não foi um jogo de convencimento, mas foi um jogo necessário para conseguir a pontuação. E no futebol, muitas vezes, é isso. Precisa vencer e precisava dar uma resposta em casa. Então, foi necessário, foi um jogo difícil. Não tinha como esperar que o Sport fosse um grande dominante o tempo inteiro. O Novo Horizontino conseguiu sair para atacar, conseguiu criar boas oportunidades, buscar também esse envolvimento como se era esperado. Então, acho que para mim não fugiu do roteiro. O Sport teve momentos que conseguiu ilustrar isso bem e outros que não conseguiu fazer esse equilíbrio. Mas é algo que eu vi muita gente falando, eu vi antes falando assim, o teste de fogo é contra o Novo Horizontino. Aí passou o jogo contra o Novo Horizontino, o Sport venceu. Não foi um grande jogo, mas o Sport venceu. E era o que estava precisando e conseguiu fazer dentro do possível e também da dificuldade do adversário. Aí agora começam a dizer que não, a prova de fogo para saber se Márcio Goiano tá dando ritmo ou não é a partir da próxima semana, né? Porque pega Fortaleza, depois tem Ceará, tem jogos difíceis, complicados, Ponte Preta também fora de casa. E de fato, vem jogos complicados, mas esse jogo contra o Novo Horizontino já foi um jogo complicado. Então acho que a questão é dar uma interatividade para esse elenco, né? Para essa onzena de titulares e encontrar realmente o formato de jogar. Algumas peças eu acho que continuam sendo dúvidas, viu, Vitor? Cada jogo tem a sua importância, né? E como dizem no futebol, acho que faz sentido mesmo. O mais importante é sempre o jogo que vem, né? O próximo é contra o Fortaleza, vai pegar uma sequência mais complicada. O fato não se pode negar é que o Márcio Goiano está à frente do Sport e não sabe o que é derrota. Isso é positivo. Os caras vão ganhando confiança, pontuação, já estão classificados na Copa do Nordeste, estão bem na Série B, então isso é mérito do cara também, né? Não dá para negar isso de forma alguma, pelo contrário. Veja, o Sport já está classificado, né? Venceu o Novo Horizontino nesse final de semana pela Série B e agora já está arrumando as malas para a viagem para enfrentar a equipe do Fortaleza pela quinta rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. Este jogo é quarta-feira, 9h30 da noite, com transmissão da rádio TMC, e o Sport já está classificado desde a vitória diante do Retrô, já estava ali garantindo a sua classificação. Então, o técnico Márcio Goiano, que inclusive o Sport, diga-se de passagem, é o único time 100%, né? Com 4 vitórias, 12 pontos conquistados. E aí, em 4 jogos, né? Então, o Sport pode garantir, inclusive, a liderança geral da competição se vencer a equipe do Tricolor do PC. E o técnico Márcio Goiano, para tentar aí dar um descanso para a galera, para concentrar um pouco mais o time, para chegar um pouco mais descansado para o jogo contra o Ceará, que é no outro fim de semana pela Série B, para enfrentar o Fortaleza, pode mesclar o time. E aí, não seria nenhuma novidade se alguns atletas que vinham atuando na Copa do Nordeste seriam escalados como titulares. Por exemplo, goleiro Rolls foi titular no último jogo da Copa do Nordeste. O Madison ganhou mais minutagem. Madison, inclusive, começou de frente no jogo contra o Novo Horizontino. É bem provável, viu, Maílson, que este permaneça, já que o Augusto Pucci, ele ficou no banco de reservas no jogo contra o Novo Horizontino, e o Madison, ele tem aí, vem pedindo passagem, ganhando minutagem, estava aguardando o melhor condicionamento físico, e esse condicionamento físico chegou. Então, é bem provável que o Márcio Goiano possa aí mesclar a equipe, aí pode colocar aí o Biel de frente, o Max, que vem sendo utilizado no decorrer dos jogos, Cleison já começou ganhando mais minutagem no sábado, pode ser que continue, né? É a vez também do Gustavo Maia. Então, são jogadores que não vêm sendo utilizados como titulares ou não começam as partidas, podem ganhar chance
na quarta-feira, já que está tudo organizado em relação à classificação do Sport. Legal, Miguel. Em relação ao Sport já ter começado a venda de ingressos para o próximo duelo na Série B, que é contra uma equipe cearense, Miguel. Parece estar disputando o Campeonato Cearense, né? O Sport pega o Fortaleza na quarta pelo Nordestão e pega no final de semana a equipe do Ceará. E já tem ingressos começando a ser comercializados para o jogo do domingo, 6 da tarde, torcedor. A partida é domingo, 6 da tarde, na Ilha do Retiro. Os ingressos, a liberação do check-in, já começou hoje, desde o meio-dia. Primeiro, a prioridade é para os sócios, né? Categoria 87, e aí, seguindo o cronograma de horários, as demais categorias. Então, já estamos passando das 18 horas. Então, neste momento, quem tem aí a disposição de já fazer o seu check-in, só estou checando aqui a informação correta nas informações repassadas pelo Sport, são as categorias Eternamente Estarei e Leão do Norte, que já estão também com liberados, check-in liberado. Então, Treme Terra, 2008 é nosso, Sócio Rubro-Negro, Campeão de 87, Sócio 87, Proprietários e Remidos, todos estes já podem fazer o check-in. Logo mais, a partir das 8 da noite, as categorias Vou Aonde Você For, Sócio Leão, Festa na Ilha e Sócio Leão de Todos. São as categorias de sócio, todas elas com prioridades nesta segunda-feira. Aí amanhã, 10 da manhã, público geral pode comprar o seu ingresso, torcedor visitante, quem não é visitante, quem quer acompanhar na arquibancada frontal e todos os demais setores. Vamos ouvir o atacante Perotti falando sobre o golaço que fez na vitória diante do Novo Horizontino. Não, primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de vestir essa camisa, pela vitória importantíssima pela sequência, a gente está precisando voltar a vencer em casa. Muito feliz pelo momento meu dentro do clube com essa camisa também, muito feliz por esse início com essa camisa, muito feliz também pelo momento do clube, por essa invencibilidade. A gente sabe o quanto é difícil cada jogo, Então, só agradecer ao Senhor também. Ali foi um lance, o Depena falou que ele ia me achar hoje e eu procurei abrir espaço para o lado direito para ele conduzir e abrir espaço para o seu facão para o outro lado. Então, graças a Deus deu certo nossa movimentação e também a finalização. Muito feliz. O pessoal também da preparação de goleiro falou das características do César. Eu conheci ele lá dos jogos, que ele é um cara que sai muito rápido e na hora eu lembrei disso e pude ser feliz na hora da finalização.